peruanos. 3 horas 8 minutos, tem mais entrevista, o programa de hoje está recheado para você que nos acompanha. A gente tem a alegria de receber e conversar ao vivo com o Arnaldo Rodrigues, ele que é padre e porta-voz da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Padre, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Quero saber como é que está a Igreja Católica nesse momento, diante dessa escolha, desse conclave rápido, esse pós-fumaça branca. Como que a Igreja se vê e se sente nesse momento? Boa tarde, Ariane. Boa tarde a todo mundo do SBT News. Bom, a igreja, nós estamos numa grande alegria, realmente, de acolher o Papa Leão XIV, né, um Papa tão conhecido nosso aqui da América do Sul, muito vibrante também nas suas palavras, na sua forma realmente, mesmo ainda um pouco meio tímida de se apresentar, mas um homem com grande profundidade também e de um grande conhecimento da igreja, não só europeia, norte-americana, mas a igreja no modo amplo, global, né? E o Brasil também é um dos lugares que o Papa conhece bem, por ter vindo algumas vezes aqui por causa dos padres agostinianos, no qual ele era superior ou padre provincial, como podemos chamar. Então, é uma grande alegria, e creio que não só para os católicos, mas também para muitas pessoas também que são de fora da Igreja Católica, no sentido que não são católicos, mas que conhecem um pouco a sua trajetória e o seu trabalho também, por onde ele passou. Padre, o senhor falou um pouco sobre o fato dele conhecer bastante a igreja em outras partes do mundo, incluindo a igreja aqui no Brasil. Em algumas declarações de padres, cardeais, bispos, a gente tem ouvido de ontem para hoje que ele conhece muitos religiosos brasileiros pelo nome, com certa proximidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação que ele tem com o Brasil e também se de fato ele foi ou será oficialmente convidado para, quem sabe, nos visitar em novembro na COP30, lá em Belém. Bom, então a primeira coisa é claro que o Papa ele conhece algumas pessoas pelo nome, sobretudo aqui no Brasil, né? Porque são padres que, de uma certa forma, enquanto ele era padre ou bispo no Peru, tinham muita proximidade com ele, por causa das atividades pastorais, mas também por causa da própria família agostiniana, né? Uma família tão importante para a igreja no mundo também, não só aqui no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Mas, de uma certa forma, o Papa conserva, e isso é muito natural. É como se, por exemplo, eu e você tivéssemos amigos e que você, de repente, como apresentadora, também mantém esses amigos que você chama pelo nome da sua relação mais próxima. E eu, como padre, a mesma coisa. Então, assim, também é a mesma coisa com ele, né? Então, ele foi nomeado Papa ontem. Então, não é que agora os amigos dele do passado acabam também sendo esquecidos, mas pelo contrário, ele mantém. O Papa Francisco fazia muito isso, muitas das vezes nas audiências de quarta-feira na Praça de São Pedro, ele encontrava alguém conhecido da Argentina e parava o carro e falava com aquela pessoa naquele momento, chamava pelo nome. Então isso aí também é muito bonito porque mostra também que assim que o Papa não perde essa humanidade, né? O fato de se tornar Papa, se tornar um chefe de Estado, pelo contrário, coloca ele até disse, uma vez parafraseando um pouco Santo Agostinho ontem, entre vocês eu sou irmão, né? E para vocês eu sou bispo, mas entre nós também ele está como irmão também em relação a isso. Agora, sobre vir ao Brasil, nós estamos com esse grande evento global, né, acontecendo no coração do Brasil, e o Papa, ele também, quando estava no Peru, viveu bastante essa realidade da Amazônia peruana, então ele conhece um pouco toda essa realidade. Então, não exclui que o Papa, de repente, decida participar também, mas, inicialmente, quando começaram as tratativas da participação ainda do Papa Francisco, tinha sido decidido que o Papa não viria, até por questões de saúde, questões da idade, questões de viagens muito longas, e que então viria uma delegação do Vaticano. Essa delegação do Vaticano é com o secretário de Estado e mais algumas pessoas da sua equipe. Agora, com o Papa Leão XIV, não sabemos ainda se confirmam as mesmas pessoas para essa delegação ou se algumas pessoas vão aumentar, ou se uma pessoa vai aumentar nessa delegação para vir ao Brasil na COP30. Então, tudo ainda é possível, mas, em princípio, não há nada confirmado, porque eu creio que o Papa ainda nem tocou nesse assunto ainda sobre
essa possibilidade. Muito bem, padre. Muito se especulava e se projetava qual seria, ou na visão de alguns, qual deveria ser, não é, o perfil desse novo pontífice. E aí, pelo que a gente já pôde ouvir da boca dele de ontem para hoje, pelo que se sabe um pouco mais sobre a história dele, que começou a ser amplamente buscada e pesquisada nessas últimas horas, esse é um Papa, o Papa Leão XIV, que deve ter um pontificado, um papado mais voltado para dentro, para as questões da Igreja Católica, da Cúria Romana, da Igreja em vários países e nações distintas, ou um Papa mais voltado para fora. Até mesmo a escolha dos cardeais indica um desejo de um Papa mais voltado para fora ou para dentro da Igreja. Eu acredito que para as duas realidades, porque primeiro, não é impossível você pensar uma relação fora da igreja se você não cuidar do interno, né? Jesus mesmo já falava isso, né? Ou, às vezes as coisas, o que mais impacta é o que sai, não o que entra. Mas no sentido de que o Papa ele vai cuidar, obviamente, de toda a realidade interna da igreja, e é preciso ver isso, por isso que, inclusive, já o Papa Francisco já havia começado a questão de todo o processo do sínodo, que é uma escuta, um processo de escuta, ou seja, a igreja que escuta o mundo, a igreja que escuta outras igrejas, a igreja que está escutando a própria igreja em diversas partes do mundo, bispos, padres, leigos, enfim, todos. E também um processo, o Papa vai cuidar também daquilo que é externo. Então, a sua palavra, como ele disse na sua apresentação, é de uma igreja missionária, uma igreja que vai para fora, uma igreja que olha para fora, uma igreja que dialoga bastante e também cobra também, de uma certa forma, todo esse diálogo. Então, a gente vê, de uma certa forma, que o Papa está falando de também olhar e cuidar daquilo que está fora. E aí, não só como líder da Igreja Católica, mas também como um chefe de Estado. As suas palavras têm um grande peso também pela sua força moral, né? Então, aquilo que ele tem que falar com os chefes de Estados, aquilo que ele vai falar com a sociedade, aquilo que sobre os temas importantes que agora nós estamos vivendo, vamos pensar aí as condições climáticas, sobre a guerra, sobre inteligência artificial, sobre toda essa realidade que o ser humano vive, né, diariamente. Então, se ele não falar para fora, seria como se ele fechasse os olhos para essa realidade, porque o ser humano está fora, o ser humano está no mundo, e é no mundo que o Papa ele vai para esse povo também que ele vai falar. Da nossa parte, ele vai falar para dentro no sentido de que como nós podemos testemunhar uma igreja mais missionária, uma igreja mais transparente, uma igreja que cuide mais da sua realidade e da sua participação no mundo. Então ele vai falar muito, né? A sua presença em si já é uma presença que fala para essas duas realidades, tanto para dentro e, sobretudo, para fora. Padre, a gente ouviu falar de ontem para hoje sobre essa ordem agostiniana, a qual o Papa Leão XIV pertence. Afinal, do que a gente está falando exatamente, sobretudo para os que não são cristãos? Quem que foi Santo Sim. Agostinho e o que pertencer a essa ordem imprime na vida e no legado aí que tem sido deixado desde antes de sentar na cadeira de pontífice pelo agora Leão XIV? Bom, na história do cristianismo, existiam alguns fundadores. Né? Para quem não conhece, por exemplo, o mais conhecido talvez, São Francisco de Assis. Né? Então ele fundou uma ordem, que são chamados franciscanos. Tem o Santo Inácio de Loyola, que fundou os jesuítas. Tem também lá o São Bento, que fundou os beneditinos. E Santo Agostinho fundou, então, os agostinianos. Né? A origem vem de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um bispo africano, né, e de grande relevância, porque ele traz uma grande profundidade do pensamento teológico e filosófico, sobretudo da época, e também um grande doutor, muito seguido por padres, por doutores, por estudiosos na área da teologia e da filosofia. Mas o mais interessante é que não é uma filosofia, uma teologia anacrônica, somente do passado, mas o Papa, principalmente, escolhe Santo Agostinho, porque pelo seu pensamento, pela sua reflexão, ele traz respostas também para o mundo atual. Então, podemos dizer que
É uma teologia, uma filosofia encarnada na realidade que nós vivemos hoje. Por isso, Santo Agostinho é muito importante, já seguido também pelo Papa Bento XVI, Papa Francisco, muitas das vezes citou pensamentos de Santo Agostinho, e o Papa, obviamente, agora sendo agostiniano, vai trazer isso muito forte também no seu modo de ser, no seu modo de ser Papa também, trazendo um pouco essa realidade da experiência agostiniana. E existem muitas comunidades pelo mundo inteiro, espalhadas pelo mundo inteiro, padres agostinianos em toda parte do mundo. Por isso que o Papa, quando era um padre superior, que é um padre responsável por todos eles, viajava para conversar e conhecer e saber como cada casa estava, né, em toda parte do mundo. Francisco, a gente via alguns sinais muito claros que iam para o lado de uma renúncia a luxo e sinais de riqueza, enfim, um olhar um pouco mais voltado para uns sinais de pobreza, de humildade e tudo mais que, por favor, me corrija se eu estiver errado, dizia respeito à ordem a qual ele participava, enfim, o senhor pode me corrigir. No caso de um religioso que pertence a essa ordem agostiniana, que é o caso do Papa Leão XIV, tem algo específico no que diz respeito à pobreza ou sinais mais práticos mesmo que a gente pode esperar de quem faça parte dessa ordem? Sim, sim, porque todas essas ordens, todas as congregações, as ordens religiosas, todas elas fazem um dos votos que fazem é o voto de pobreza, né? Então, há sim um pouco podemos dizer, no DNA dessas ordens também viver a pobreza. Só que algumas delas, além desses votos que fazem, elas têm um carisma específico. Por exemplo, os franciscanos têm muito trabalho com os serviços de caridade. Os camelianos, muito trabalho, um carisma de trabalhar com os hospitais. Os salesianos com os jovens do ensino médio, né? Os jesuítas com o mundo da cultura, né? E os agostinianos também muito voltado para o mundo do ensino, da educação, dos colégios, das universidades, mas também no mundo da cultura através de uma sólida formação através da educação. Então, por isso que o Papa traz muito forte também essa realidade da educação, mas também de uma vivência de uma certa austeridade, de uma certa pobreza. E padre, com relação ao nome Leão, a gente ouviu que faz uma referência ao antecessor não imediato, mas o Papa Leão XIII, que seria alguém que deu início à doutrina social da Igreja. O que isso quer dizer exatamente? Sim. Bom, o Papa quando escolhe o nome que ele vai usar, ele está dizendo muito sobre a sua linha de ação pastoral, como ele vai agir, né? E eles, ao escolher o Papa Leão XIII como uma referência para ele, aqui nós vamos entender o seguinte: o Papa Leão XIII, quando assumiu em 1878, né, ele foi um Papa que foi muito preocupado com os trabalhadores. Então, por isso que ele criou um documento chamado Rerum Novarum, que fala especificamente sobre os operários, sobre os trabalhadores, a preocupação com uma vida mais justa, com trabalho e salários mais justos, tudo isso daí, né? Então, a partir desse documento, lá em 1878, foi quando, então, começou toda a ideia da doutrina social da Igreja. O que é a doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja é o pensamento, é o estudo, é a reflexão, são as ideias referentes a ações pastorais também, de tudo aquilo que diz respeito à vida do ser humano. Vamos pensar aqui, meio ambiente, a vida econômica, os locais de guerra, situações de conflito, todas essas realidades que envolvem o ser humano e que diz respeito à vida do ser humano no mundo, né? Então, a doutrina social da Igreja ajuda a refletir como, em todas essas realidades, manter a dignidade humana. O objetivo principal em todas essas áreas, aonde eu reflito e aonde eu posso pensar em ações para fortalecer essa dignidade humana. Então, assim, quando o Papa escolhe esse tema, quando o Papa escolhe toda essa realidade, ele está dizendo o seguinte: olha, esse vai ser um dos temas principais do meu pontificado: a dignidade, o meio ambiente, a guerra, a pobreza,
a imigração, todas essas realidades, a educação, tudo isso vai fazer parte, então, do meu pontificado. E aí, outra realidade é que o Papa Leão XIII era um Papa muito antenado também com os meios de comunicação da época. Para você ter uma ideia, foi o primeiro Papa que aparece na tela de um cinema, ou seja, ao vivo praticamente, né, sendo filmado, transmitido pelos irmãos Lumière, na época, franceses, que filmaram o Papa dentro do Vaticano. Então é a primeira vez, algo inédito, que isso acontece, né? Então o Papa também, certamente, o tema da comunicação, o tema da tecnologia, da ética, do bom uso, que envolve também a dignidade, o diálogo, e evitar as polarizações, os cancelamentos que ferem realmente a dignidade humana, isso também vai estar dentro do pontificado do Papa. Em algum momento ele vai tocar nesse assunto. 3h24. A gente conversou ao vivo com o Arnaldo Rodrigues, ele que é padre e porta-voz da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Arnaldo, obrigada pela atenção, pelo tempo aqui com a gente do Poder Expresso. Um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia, bom trabalho também para vocês. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.